E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História, e é dia de aula de História do Brasil, dia de aula de exercícios. A gente vai fazer aí duas questões. Eu vi muitas pessoas me pedindo nos comentários, já desde quando o Enem 2019 foi, para fazer questões do último Enem, Enem 2018 e de outros vestibulares também. Então a gente sempre vai intercalar entre as aulas de conteúdo com alguns exercícios, com algumas questões, porque a gente acaba revisando ou aprendendo algo novo, certo? Hoje a gente vai fazer duas questões de história do Brasil colonial, porque a gente teve as nossas últimas aulas de Brasil colonial. Então a gente vai fazer aqui questões, eu estou usando a prova azul, então vocês estão vendo na tela que é a questão 59, que foi a prova azul do Enem 2018, certo? Eu não vou ficar enrolando vocês, mas eu queria já pedir para vocês curtirem esse vídeo, se ele servir de alguma forma, e se inscrever no canal, porque tem vídeo todo dia de história, de filosofia, de sociologia, tem vídeo todo dia, toda semana que a gente lança conteúdo. A ideia é terminar o ano com conteúdo completo para qualquer vestibular, certo? Vamos lá, sem enrolação. Questão 59 é uma questão sobre o Brasil holandês, que a gente tem aula aqui, eu vou deixar no card. Se você não viu, se está chegando agora no canal, eu deixo essa aula no card. Tem gente gritando na janela, na rua, e eu não vou ligar. Chegando perto do carnaval, inclusive, eu não posso evitar a alegria das pessoas, né? A rebelião luso-brasileira, Portugal e o Brasil, em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. Certo? Aí nós temos um texto falando quando os portugueses se aliaram aos brasileiros para poder combater os holandeses. Lembrando que é um período na história que a gente chama de Brasil holandês, que é quando os holandeses invadem primeiro a Bahia e depois eles invadem Pernambuco. Lembrando que a aula está aqui, ó, no card para vocês. Essa questão é uma questão relativamente fácil. O desencadeamento desta revolta na América Portuguesa, deixa eu ver meu período ali, meu tempo, seiscentista, foi o resultado do seiscentista, significa que nós estamos no 1600, tá? O desencadeamento, por que teve essa revolta na América Portuguesa? Alternativa A, fraqueza bélica dos protestantes batavos. B, comércio transatlântico da África Ocidental. C, auxílio financeiro dos negociantes flamengos. D, diplomacia internacional dos estados ibéricos. E E, interesse econômico dos senhores de engenho. Para pensar. Se você não viu a nossa aula, eu aconselho que você vá lá agora, depois você volta aqui, ou vai lá assistir essa aula. Gente, quando os holandeses invadiram o Brasil, principalmente ali em Pernambuco, eles chegaram em Pernambuco, invadiram Pernambuco em 1630, né, se eu não me engano. Eles tinham que ganhar a população de Pernambuco para eles não sofrerem tanta represália por parte de Portugal / Espanha, porque a Espanha estava governando, o rei espanhol governava Portugal nesse período. Então o que eles fizeram? Eles tinham que ganhar a população. Eles permitiram uma certa tolerância religiosa, eles fizeram algumas coisas, modernizaram as vilas, a vila de Recife principalmente, e eles emprestaram dinheiro aos agricultores. Os holandeses fizeram isso, investiram dinheiro nos agricultores sem prazo para o pagamento. Só que lá na frente, décadas depois, eles começaram a cobrar esse dinheiro a juros elevados. E os agricultores começaram a se revoltar, porque não queriam pagar esses holandeses, porque eram juros muito altos. E aí os agricultores se aliaram aos portugueses. Os portugueses viram isso como uma alternativa para poder aliar os agricultores, para poder expulsar definitivamente os holandeses. Com isso que eu falei, a alternativa correta aqui, então, é a alternativa E. Interesse econômico dos senhores de engenho. Eles não queriam arcar com as consequências da dívida que eles fizeram com os holandeses quando os holandeses invadiram Pernambuco, certo? Não tem outra alternativa, é essa mesmo. Vamos passar para a próxima questão, que é uma questão interessante também, que é uma questão que mexe muito com cultura, certo? Já estou vendo o meu tempo ali. Essa é a questão 64 da mesma prova. Deixa eu tomar minha água aqui, né? Porque está quente pra caramba.
O ventilador tá ligado na minha cara, por isso que deve estar dando um ruidinho aí no microfone. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Ó. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, aqui na América, né? Na América colonial. Aí eu esqueci onde que eu estava, peraí, das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Então, se utilizavam, várias pessoas aqui na América colonial no século XVIII, se utilizavam ainda as famosas bolsas de mandingas por vários motivos que o próprio texto está falando para a gente. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava o que ela representava? A expressão do valor das festividades da população pobre. B. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. C. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. D. Elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. E E. Instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Qual é a alternativa, gente? O próprio texto está falando que você tem brancos, escravos, ser branco, por mais que naquele período colonial, por mais que naquele período você pudesse ser bem pobre, o status que você tinha em relação aos escravos era muito maior. Qualquer dia eu explico isso com mais calma, com mais detalhes e com uma bibliografia, tá? Isso gera consequências hoje, inclusive, né? Logicamente, o preconceito está aí, infelizmente. Mas a alternativa correta é a alternativa E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. O Brasil era um território que era pouco explorado ainda no século XVIII. Até no século XIX era um território pouco explorado, na verdade até meados do século XX. Então você tinha medo, você tinha várias ideias sobre o que seria essa mata, o que seria o Brasil, né? Abaixo da linha do Equador. Então as pessoas sentiam um desamparo social de certa forma. O rei de Portugal ele não era presente aqui no Brasil. Pra vocês terem noção, a primeira vez que um rei de Portugal vai para uma das suas colônias é em 1808, com o período joanino, né? Com Dom João VI, a vinda da família real. Então você tinha uma noção de desamparo, e esse desamparo pegava em todos, aqueles que eram de origem africana, porque estavam longe de sua terra, e também os descendentes e os portugueses, porque estavam longe de sua terra. Então se utilizavam de tudo aqui no Brasil para poder suprir esse desamparo social, essas mazelas, esse vazio deixado culturalmente, socialmente, certo? Gente, foram duas questões relativamente fáceis aí fáceis de Brasil. Fáceis é sacanagem. Fáceis de Brasil Colônia. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fui!